Olá, meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Graça e paz estejam com todos vocês. Hoje nós escutaremos um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 21. O capítulo 21 narra que Jesus entra de um modo triunfal na cidade de Jerusalém. Jesus vai ao templo, expulsa os vendedores e Jesus anuncia, proclama e ensina a palavra de Deus. O templo de Jerusalém, bem como a cidade, possuíam donos. E um dos donos não era Deus, mas eram homens sedentos pelo poder. Muitos estudiosos acreditam que a expulsão dos vendedores do templo e Jesus ensinando no templo fez com que os poderosos se revoltassem e decretassem a morte de Jesus. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus estava no templo de Jerusalém ensinando. Então os sumos sacerdotes e os anciãos se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade tu ensinas aqui no templo? Essa pergunta é muito interessante, porque naquele tempo, para ensinar no templo, era necessário fazer parte de alguma casta religiosa ou ter algum título ou algum atributo ou credencial. Desse modo, os homens religiosos trancavam a palavra de Deus e transmitiam um ensinamento pesado e, ao mesmo tempo, manipulador. Não só, eles se sentiam ameaçados com Jesus, porque o ensinamento de Jesus era diferente, era um ensinamento claro, que tocava na problemática da existência humana. Ele, com seu ensinamento, trazia um Deus Pai acessível para todos os homens. E isso, aquelas autoridades religiosas não queriam. Respondendo o que Jesus não respondeu a eles: de onde vinha a autoridade de Jesus para ensinar no templo? Vinha do seu Pai, que o enviou ao mundo como Salvador de todos nós. Os sumos sacerdotes e os anciãos ficaram surpresos, porque Jesus saiu da condição de interrogado e se tornou interrogador deles. E ele fez uma pergunta: o batismo de João, de onde vem? É do céu, é de Deus ou é coisa dos homens? Isso foi uma arapuca que Jesus armou para eles. Porque se eles dissessem que o batismo realizado por João lá no Jordão era um batismo de Deus, então eles reconheceriam naquele momento a culpa deles
e, ao mesmo tempo, a força de João Batista. Eles não queriam afirmar que estavam negando um homem de Deus. Por outro lado, se eles afirmassem que o batismo que João realizava era só dos homens, eles atrairiam a revolta do povo que tinha João Batista como um homem santo, como um grande profeta. Então, sumos sacerdotes e anciãos não responderam nada a Jesus. Eles preferiram a neutralidade. Sabe por quê? Porque queriam demais manter o poder e defender seus interesses. Sabe que o silêncio nem sempre é sabedoria. Às vezes o silêncio é covardia em não manifestar as suas convicções e aquilo que pensa. O Evangelho de Mateus nos descreve esse litígio de Jesus com os sumos sacerdotes e anciãos e também mostra a neutralidade destes homens. Por que Mateus nos escreveu e recordou isso? Porque Mateus tinha um problema bem específico na sua comunidade. Muitos que seguiam Jesus, ao mesmo tempo, apoiavam as ações truculentas dos soldados romanos que ainda estavam presentes em terras palestinas. E era como se Mateus quisesse dizer a eles e também a nós: não é possível seguir o Deus da vida apoiando a morte. Ou, entre outras palavras, não é possível ser cristão olhando para a escuridão e para o mal e ao mesmo tempo com um pé na igreja ou se dizendo cristão. Portanto, é um ensinamento de Jesus e de Mateus para nós sobre nossas decisões, que devem ser acertadas, não viver na contradição. Estamos no tempo do Advento. Ontem foi o Domingo da Alegria. E alegria porque se aproxima o dia que celebraremos a encarnação do Filho de Deus na humanidade. Então, vamos decidir por Jesus e pelo seu projeto. Fiquem todos com a bênção e a graça do Senhor. Um forte abraço, salve Maria Imaculada.